A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando hoje, no dia 5 de abril, mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. É sempre uma alegria podermos iniciar um novo trimestre, pois nós temos a oportunidade de aprender algo novo. Esta aqui é a nossa lição, a nossa nova revista, né? Tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Iremos aprender, portanto, sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. É uma carta diferenciada, uma carta onde nós podemos observar que ela não foi escrita para corrigir algum problema doutrinário que a igreja estivesse passando, mas foi uma carta que foi escrita com o anseio que o apóstolo Paulo tinha para que aqueles irmãos pudessem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Portanto, esta carta, meus irmãos, ela é diferente de todos os outros escritos do apóstolo Paulo. Esta carta, ela trata exclusivamente do assunto da igreja. Portanto, é a carta mais eclesiológica que nós temos no Novo Testamento. O escritor da nossa lição é o pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus no Distrito Federal. E eu tenho certeza que nós seremos edificados por Deus durante este período em que estaremos estudando esta revista. Esta carta, meus irmãos, ela é conhecida como a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das epístolas. O autor, ele fica bem claro, deixa bem claro a sua autoria logo no início da carta, pois ele mesmo se identifica como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Nós sabemos que Paulo é um nome romano, né, de Saulo, que é o seu nome hebraico, e Paulo significa pequeno. É o nome utilizado por ele para se identificar com os gentios, né, devido à sua chamada de pregar aos gentios. Outro assunto importante é a sua assinatura apostólica, que ele deixa bem claro aqui, que ele foi chamado por Deus e não pelos homens. É uma epístola, meus irmãos, conhecida como a Epístola da Prisão, quando o apóstolo Paulo escreve da sua prisão em Roma. Ele escreve não só aos Efésios, mas escreve também aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. E ele não se envergonha, né, de estar preso. Em vários momentos na sua carta ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, ou o preso do Senhor, ou também como o embaixador em cadeias. Esta carta ela é datada entre os anos de 61 a 62 depois de Cristo e teve Tíquico como o seu portador. A cidade, meus irmãos, de Éfeso era uma cidade muito importante no mundo da época, era uma cidade litorânea e também portuária, era uma cidade conhecida como o corredor do mundo devido à sua importância, né, na trajetória dos grandes navios que constantemente atracavam naquela cidade, aquecendo o comércio e a economia. E era uma cidade também, meus irmãos, que tinha sua economia voltada para o turismo, devido a grandes monumentos que eram conhecidos por todo o Império Romano, que movimentava, né, aquela cidade com um grande número de pessoas. Era uma cidade que tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Alguns historiadores
dizem 300 mil habitantes, e só para fazer aqui uma rápida comparação, seria uma cidade aproximadamente do tamanho da nossa cidade de Taubaté. Ela tinha um templo, que era o templo de Ártemis, ou Diana, a deusa da fertilidade, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E esse templo atraía, a atenção de muitas pessoas que vinham para aquela cidade para cultuar a deusa pagã, a deusa Diana. E muitas pessoas viviam, meus irmãos, de vender nichos, ou estatuetas da deusa Diana feita em prata. E quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo visita Éfeso na sua 3ª viagem missionária, ele chega até Éfeso e fica ali um período de 3 anos pregando naquela cidade. E quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade, pregando o evangelho e fazendo sinais e maravilhas, há um grande alvoroço naquela cidade. Nós vemos isto escrito e dito pelo historiador Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, nós vemos a influência que o apóstolo Paulo teve naquela cidade. A partir do versículo 11, ele diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu pescoço aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. De sorte, meus irmãos, que todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, entre aquele povo houve um grande temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos, meus irmãos, que creram nas palavras, vinham confessando a Jesus Cristo e publicando os seus feitos. E muitos daquela cidade trouxeram os livros, os livros pagãos que eles tinham, e queimavam os livros na presença de todos. E isso causou uma grande inquietude nas pessoas, nos profissionais que viviam da venda desses nichos religiosos. E então eles resolvem fazer um motim contra o apóstolo Paulo ali naquela cidade. Mas também, meus irmãos, ali naquela cidade, era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. Além deste templo, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, também havia um grande estádio, com uma pista de corrida, onde pessoas eram colocadas ali para lutar contra animais selvagens. Também havia um grande anfiteatro, o maior anfiteatro do mundo da época, que nas suas arquibancadas cabiam um total de 25 mil pessoas. Diz alguns historiadores aqui que as ruas da cidade eram pavimentadas com mármore e havia colunas trabalhadas dos 2 lados da rua. Então os irmãos percebam que era uma cidade muito próspera, uma cidade muito importante para o mundo da época, e era uma cidade cujos seus habitantes tinham um nível intelectual alto, mas era uma cidade pagã, uma cidade idólatra, que foi profundamente impactada com os ensinamentos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve, meus irmãos, esta carta sobre 2 óticas. Primeira, o perigo recorrente da tentação de recaída dos pagãos, e também
a divisão que havia entre judeus e gentios. E o apóstolo Paulo escreve então esta carta para unir estes dois povos que até então eram inimigos e passaram a ser então um único povo, uma única família, a família de Deus. Esta era o principal propósito da mensagem do apóstolo Paulo nesta carta. Portanto, meus irmãos, esta epístola ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O seu conteúdo recorda o favor imerecido que nós recebemos gratuitamente da parte de Deus, e as suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e também a batalhar, nós vamos ver isso no capítulo número 6, a batalhar contra as forças das trevas. Que os irmãos tenham um ótimo trimestre e que possamos ser iluminados e edificados através destes ensinamentos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.